Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Eu não sei você, mas eu não tô nada bem. Você conhece alguém que esteja realmente bem? 100% bem? Não tem, né? Nunca teve, mesmo quando a gente não se preocupava tanto com o conceito de estar bem. É porque o tudo bem, que sempre vem colado no oi, nunca foi exatamente um questionamento legítimo sobre o bem-estar da outra pessoa, não na maioria das vezes. Aliás, o quanto você é capaz de se preocupar com alguém que você conhece só pela internet, pelas redes sociais. É possível atribuirmos algum nível de real profundidade numa relação em que o olho no olho é atravessado por uma tela? Esses dias eu estava lembrando aqui em casa das enciclopédias. Como eu amava ler enciclopédia, gente. Jovem, você sabe o que é uma enciclopédia? Livros que, pelo menos aqui no subúrbio do Rio, eram vendidos de porta em porta. Tinha em livraria também, mas o gostosinho do bagulho era comprar as que vinham até a gente. Eram um mini Google. Tinha o Atlas do Universo, tinha coleção Grandes Civilizações que falavam dos persas, dos incas, dos egípcios. Mas a internet juntou tudo. Juntou tanto que tudo que eu menos faço é buscar conhecimento nela. Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. A frase de Paracelso, médico, alquimista e filósofo suíço que revolucionou a medicina no início do século XVI, serve para absolutamente tudo, né? E nós, pessoas das comunidades LGBTQIAP+, que podemos encontrar a nossa galerinha nas redes, também somos invadidas por gente que quer a morte da gente. Qual é o tal caminho do meio na internet? Como é que usa esse trem de forma que tudo que eu preciso esteja ao meu alcance, mas que eu possa desviar daquilo que eu não preciso, que me faz mal? Eu quero mesmo desviar? Como é que trabalha na internet e não dispara a ansiedade? Como é que eu faço para estar em contato com tanta gente, mas em vez de me comparar, de competir, por que eu não escolho colaborar? Se você vive intensamente a internet e as redes sociais, se você trabalha com isso ou se isso te machuca de algum modo, esse episódio é pra você. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Fio Bicha, um podcast queer. Socorro! Eu tava morrendo de saudade dessa minha farofinha, gente. Que saudade eu tava disso aqui, de falar contigo, de trazer meus causos, de botar essa energia caótica pra fora. Porque sim, eu tento vender uma imagem de que tudo é friamente calculado, mas eu sou o caos. E se você me acompanha nas redes com um pouco mais de atenção, você já percebeu a fraude que eu sou. Mas muita coisa acontecendo! O último KB que rolou foi ao ar em 6 de agosto de 2021, véspera do meu aniversário, e foi um grande eu não aguento mais. E aí, em vez de me organizar direitinho, de respirar, fazer as coisas num tempo mais meu, que eu descobri na terapia dessa semana que eu sou uma pessoa mais contemplativa, com um timing mais brando, mas minha vida toda foi uma correria, uma sobrecarga, um excesso de obrigação versus vocação, que eu acostumei, e aí deu merda, no caso, né? Em vez de eu pegar um ar pra retomar num ritmo decente, não, eu fui inventar moda. É porque minha vontade de fazer alguma coisa veio mais rápida e mais forte que a minha necessidade de me organizar. Aí eu chamei Rod Gomes no Telegram, Rod, até então meu amigo e gerente de comunicação da FIO, essa rede bafo da qual sinto muito orgulho de fazer parte, com o Cabeverso, e disse: amigo, tive uma ideia, vou fazer um podcast diário de notícias sobre a gente, sobre as nossas comunidades não tem no Brasil. E eu achando realmente que eu super ia dar conta. Olha como eu pensei, porque eu sou de banco, porque cálculo eu domino. Se eu faço um Kill Bicha de 1 hora por semana, fazer um podcast diário de 10 minutos, super dá. Só que, meu anjo, eu já não tava dando conta de fazer o podcast de 1 hora por semana. O podcast nem sempre, inclusive, nem sempre era de 1 hora. Às vezes era só de 20 minutos por semana e não tava dando tempo. E eu juro que eu faço as coisas acreditando que vai rolar. E o Bom Dia Bicha tá longe de ter só 10 minutos, né? Aí, com 5 dias de bom dia, eu já estava pedindo penico. Aí vem Rod Gomes editar podcast
podcast pra mim. Aí, já não tava rolando só com a ajuda do Rod. Aí vai eu chorar minhas pitangas no Twitter. Aí Dan Pereira, meu amigo, que me conheceu quando eu gravei com Leila Germano na primeira vez, me falou: me deixa te ajudar. E eu, gente, não tenho R$1 pra comprar uma maisena na padaria, como é que eu vou pagar Dan? Mas Dan, essa guerreirona, veio mesmo assim. E aí, tá lá na descrição do podcast. O Bom Dia Bicha é diário, mas o Kill Bicha voltará e vai ser quinzenal. Agora vai, hein? E foi. 7 meses depois da estreia do Bom Dia Bicha, 10 meses depois do último episódio, veio aí. Tá começando mais um Kill Bicha. Então, cara pessoa ouvinte, ficamos assim. De 15 em 15 dias, sempre às sextas, ao meio-dia, teremos Kill Bicha. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você começa seu dia bem informado com o Bom Dia Bicha. A gente tá lá nas redes, gente. Segue lá no @cabepod, no Instagram e no TikTok, e no @bichakill no Twitter. Mês do orgulho, gente. Vai, indica a gente aí. E por falar em mês do orgulho, vem aí mais um mês que todo mundo coloca o icon de arco-íris nas redes sociais. As empresas tentam contratar gente para dar palestra sobre diversidade, porém não tem budget para campanha, então pode ser no amor. É pela causa, cara. Mês que as pessoas que criam conteúdo nas redes sociais ganham um monte de recebidos em pacotes com embrulhos bem coloridos, porém eu não ganho nada, pois não tenho milhões de seguidores. E por mais que todo mundo fale que números não importam mais, seguem importando sim. Mas poucas pessoas criadoras de conteúdo e poucas empresas pensam efetivamente em como podemos impactar positivamente a vida de pessoas LGBTQIAP+, para que cada vez mais pessoas das nossas comunidades possam sentir orgulho de quem são e não medo por serem. E por falar em impacto, encerramos na semana passada mais uma campanha Enem LGBTQIAP+. Uma campanha que realizamos pelo 3º ano consecutivos, na qual a gente reúne pessoas das comunidades LGBTQIAP+, que querem fazer Enem e tentar uma oportunidade em uma universidade pública ou bolsas em uma universidade privada, mas estão sem a grana da inscrição. A gente junta com pessoas dispostas a pagarem uma ou mais taxas pra galera, e foi lindo mais uma vez. O Kill Bicha se junta com a ONG Casinha, organização de suporte e acolhimento a pessoas das comunidades LGBTQIAP+, que vivem em situação de vulnerabilidade aqui do Rio, e com o Bissexuality, maior perfil sobre bissexualidade do Instagram no Brasil. Só que esse ano tivemos um poderoso reforço nessa nossa parceria. A Fio Podcasts, rede ativista de vozes, da qual fazemos parte, entrou nessa. E a Gombo, influência, engajamento e lançamentos, primeira agência focada em ações com criadores de conteúdo no LinkedIn, deu um importante apoio pra gente esse ano. Nath Pazete, fundadora da Casinha, Manu Bittencourt, criadora do Bissexuality, Eri Carneiro, fundador da Gombo, sem palavras para agradecer a união dessa força em mais um ano. Mas aqui eu deixo um agradecimento muito especial, cheio de amor, de carinho, de gratidão, com muita rasgação de seda, sim, para Rod Gomes, que veio representando a Fio, geral nos corres da vida, e Rod organizando, fazendo planilha, fazendo as artes das redes sociais, dando quase todos os matches entre apoiadores e apoiades. Muito obrigado, amigo. Uma campanha como essa, cara pessoa ouvinte, impacto é sobre isso, porque a promoção da dignidade das nossas pessoas não é favor, isso é obrigação. Foi lindo. Obrigado a todos que apoiaram uma ou mais pessoas. Obrigado, amigos queridos que estiveram à frente da campanha junto comigo. Obrigado, Rod. Obrigado, Bonner, porque sim, Nath Pazete foi lá no Jornal Nacional nos representar numa matéria falando sobre a nossa campanha. Obrigado, Bonner. Obrigado, Roberto Marinho. Obrigado, Assis Chateaubriand, por ter trazido a TV para o Brasil. Mas chega de falação solo, porque lá nos idos de outubro de 2021, outra era, outro tempo, outra reencarnação, mas eu tinha uma entrevista gravada que eu queria já ter feito há muito, muito tempo, desde a primeira temporada do Kill Bicha. Aí eu consegui, mas veio Bom Dia Bicha, essa entrevista nunca saiu, o resto você já sabe, né? Mas esse papo de quase 8 meses atrás segue necessário, atual,
urgente. Qual é a internet que você quer? Por que tipo de vivência você trabalha todos os dias nas redes? Você se responsabiliza por isso? Porque sim, essa responsabilidade é de todos. Seja você um profissional do conteúdo, seja você um usuário descompromissado da World Wide Beach Web. Eu recebi para um papo incrível que me ajudou muito em todos os processos que viriam depois, que me ajudou a lidar com mais leveza com as dores e os amores de estar buscando escrever uma história como comunicador nas redes sociais, as incríveis Dani Arraes e Luísa Vol, sócias e fundadoras da Contente.vc, um estúdio de criação que trabalha para promover uma conexão genuína e uma vida digital mais atenta e consciente. Meninas, nosso episódio nasceu. Ouve só o papo. Eu tô aqui com essas duas mulheres maravilhosas, empoderadíssimas e que falam de algo que é muito importante para todos nós. Eu, especialmente, acompanho já o trabalho delas há algum tempo. E aí eu joguei um verde e colhi maduro, porque elas toparam vir papear com a gente aqui no Kill Bicha. Eu tô falando da Dani Arraes, que é jornalista e sócia da Contente, e blogueira na Don't Touch My Moleskine, que eu andei fuçando sua vida, dona Dani Arraes. Amo. E Luísa Vol, também sócia da Contente e agora moradora dos States. O que tá acontecendo, Luísa? O que você foi pro estrangeiro, abandonou a gente? Migrei brevemente, mas eu volto. Amo, gosto assim, pessoas viajadas, nômades digitais. Tenho lido muito sobre isso ainda, que minha vida não me permite muito, mas vamos ver daqui pra frente. Meninas, muito obrigado por estarem aqui comigo. Vocês não fazem ideia, tô desde o ano passado para convidar vocês. Eu acompanho de verdade o conteúdo que vocês produzem na Contente. Para mim é um conteúdo muito importante e muito necessário como criador de conteúdo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e da Contente, como é que vocês começaram esse trabalho antes da gente entrar efetivamente na internet que a gente quer. Falem um pouquinho da Contente e de como vocês começaram. Poxa, muito obrigada. Esse feedback, assim, ao vivo é sempre muito importante pra gente. A Contente é uma empresa que existe há 10 anos. Ela começou com o nosso encontro, o meu e da Dani. A gente se conheceu pela internet, pelos nossos blogs. Sim. Parece história inventada, mas é real. E a gente percebeu que tinha essa super paixão pela internet em comum. E numa época que a internet não era muito uma coisa que as pessoas conversavam, né? 10 anos atrás, 2009... Mas sim, era uma coisa que em comum era muito forte pra gente. E também em comum o desejo de ter uma criação autoral na internet. A gente tinha vontade de devolver para a internet tudo que a gente ganhava, né? Que a gente sentia que era uma contribuição muito importante nas nossas vidas. Então a gente criou a empresa. Nosso primeiro projeto criado foi o InstaMission. Era um projeto de missões fotográficas no Instagram. Foi com esse projeto que a gente experimentou muitas coisas totalmente novas. Então, em primeiro lugar, assim, um sucesso de audiência. O Instagram era uma ferramenta muito nova no Brasil, né? Em todo o mundo, na verdade. E nós fomos, assim, um dos primeiros projetos nessa plataforma. Era um lugar que antes tinha só perfis de pessoas. Então a gente teve esse insight de criar um projeto ali e rapidamente esse projeto se tornou uma forma das marcas anunciarem no Instagram. Isso era uma coisa muito nova. Então a gente experimentou um sucesso comercial, mudou a nossa carreira, o plano B virou o plano A. Ai, meu sonho, gente! Sim! Rolou isso, foi uma coisa muito louca, assim, que foi acontecendo tudo de repente e a gente passou a empreender 100% do tempo com a Contente. E aí, ao longo dessa trajetória de InstaMission, a gente foi experimentando as dores e as delícias de ser creator. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, esse sonho realizado de viver da própria criação, né? De conhecer tanta gente, trabalhar com muitas marcas e tudo isso. Mas também
as dores, né? Assim, a comparação, a concorrência foi ficando maior e de repente eu tô ansiosa demais e tô sentindo uma palpitação aqui que eu não sentia antes. O que tá acontecendo? E aí foi mais ou menos em 2015 que a gente falou, pera, tem alguma coisa acontecendo com a internet. Não é só com a gente, é um sinal da ferramenta, né? É algo que talvez seja inerente a todo mundo que trabalhe com isso. Total. A gente começou a sentir isso, e aí, internamente, né, eu e Dani, a gente gosta muito de falar sobre... a gente fala que são os efeitos colaterais. Então, a gente sempre conversou sobre isso, e foi mais ou menos nessa época que a gente criou essa hashtag, a internet que a gente quer, com esse desejo de pensar, refletir, ampliar a reflexão sobre esses temas que, como você bem, né, colocou, nada acontece só com você, né? Por mais que às vezes a gente ache, só eu não conquistei tal coisa, só eu me comparo, só eu sinto inveja do meu coleguinha. Nunca é o caso, pode relaxar. Tá todo mundo sentindo todas essas coisas. Que importante ouvir isso de você, Luísa. Realmente muito importante, porque aquela coisa do FOMO, né? Aquela coisa de você sentir que só você tá por fora, ou então só você tá sentindo essas coisas ruins, ou então só você tá pirando, porque todo mundo consegue ou não, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude. Eu me considero uma fraude o tempo inteiro. Então é muito importante ouvir isso de pessoas que trabalham exatamente com essa questão de saúde mental na internet mesmo. A Dani estava no YouPix. Para quem não sabe, o YouPix, gente, é uma empresa uma aceleradora da Creator Economy. Eu acho muito chique esse nome, mas basicamente é uma aceleradora do mercado de marketing de conteúdo, de marketing de influência. E eu consumo muito conteúdo da YouPix, eu acompanho tudo que a YouPix realiza, e teve no mês passado o YouPix Summit. Foram 3 dias de evento, de bate-papo sobre a economia da criação de conteúdo, da influência, e teve um papo com a Dani, que a Luísa estava de mudança naquele momento e não pôde estar nessa conversa. E aquilo ali, Dani, foi uma catarse, aquela introdução sua. Eu realmente me emocionei do lado de cá, e todo mundo falando isso lá no YouTube e no Twitter, que a gente estava de comentarista, sim, do evento. E aí, aquele papo inicial foi uma terapia em grupo e foi super importante. E foi ali que eu falei assim, gente, eu falei com elas no ano passado no direct do Instagram, elas foram simpáticas comigo, de repente foram só para ser simpáticas mesmo, mas eu acho que a gente precisa conversar e precisa trazer elas para o Kill Bicha, exatamente por aquela conversa. Você, Dani, percebe... Muita gente procura vocês nas redes para desabafar, para falar, gente, eu tô passando exatamente por isso, esse post que você fez, cara, pra minha vida, mudou minha vida, e como é que é isso? O que eu quero saber exatamente? Vocês criam um conteúdo falando de saúde mental e acabam também dando um suporte ali no direct, nos comentários. Como é que é essa parte do trabalho da Contente? Olha, primeiro de tudo, fico muito feliz que você viu essa fala no YouPix. Foi muito feita com conhecimento e com coração, assim, porque a gente brincou com o nome, que assim, é sobre isso e não está tudo bem. Porque Sim. tanto, né, que é sobre isso e está tudo bem, não está tudo bem. O impacto desse tanto de conexão na nossa vida, ele é muito forte, então a gente não é louco de ficar falando, caramba, eu me comparo, eu sinto inveja, eu me sinto menos, porque eu tô ali diante de várias outras pessoas que parecem ter uma vida tão perfeita, assim, acho que o grande norte da Contente é identificar esses movimentos que a gente vai percebendo na gente e mais gente e tentando colocar aquilo ali de um jeito em que a gente não se sinta sozinho, que a gente se sinta acolhido e que a gente se sinta também com um pouco de ferramenta para agir, porque só ficar reclamando não dá. E também a gente
toma muito cuidado, a gente toca muito em questão de saúde mental, mas a gente até começou a escrever em alguns posts. Esse post, mesmo com entrevista e tudo mais, ele não substitui você procurar uma terapia, por exemplo, né? Aqui é um pedaço, é um iceberg, assim. E é aquela pontinha. A gente recebe muito esse tipo de comentário do tipo, vocês conseguiram traduzir o que eu tô pensando, era exatamente isso que eu tava sentindo, mas não tinha colocado em palavras ainda. Então eu acho que a gente tem uma força de construir uma comunidade que conversa. A gente sempre fala que o nosso conteúdo ele não se encerra quando a gente faz um post. Ele continua ali nos comentários, assim, a gente responde cada comentário. É isso mesmo, porque eu comento, assim, volta e meia eu tô lá comentando e vocês sempre estão ali respondendo a gente, e é sempre de uma forma muito positiva, sem ser negacionista, né? É uma positividade do tipo, eu sinto o que você sente, mas fica firme, vambora. Porque é assim, a gente estamos juntos, a gente tá sentindo tudo isso. Como é que a gente pode melhorar? Né? Como é que a gente pode navegar melhor nesse excesso? A gente tá num excesso de tudo. De informação, de criação de conteúdo, de tudo. Tá? E a gente ainda vive, né, um momento de múltiplas crises. A gente tem uma pandemia, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise política. E aí a gente acha que a gente precisa estar bem e que precisa continuar produzindo loucamente e que tá tudo certo. Não, a gente, no futuro, eu acho que a gente vai olhar para esse momento que a gente tá vivendo e pensar, a gente tava muito doido de achar que a gente tem que produzir igual. Sim! A gente tá passando por tanta coisa, é impossível. Tem hora que você só quer chorar e ficar em posição fetal, assim, cancelando seu dia, assim. Então, eu acho que a gente traz um lugar de uma verdade, assim, de uma internet que tá conectada com esse tanto de sentimento. A gente até costuma falar, assim, que a gente acha interessante usar a internet como uma bússola para as nossas emoções, assim. Tipo, quando você abre, né, o celular, você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar uma notícia de um escândalo político, você pode encontrar alguém que tá arrasando, tá fazendo um TED Talk às 8 da manhã, outra pessoa que tá fazendo yoga e, sei lá, tá maravilhosa, correndo Ironman. E aí você começa, né? Meu Deus do céu. E aí? E eu tô aqui descabelado, gente, tomando um café, 9h30 da manhã, eu sou uma fraude na vida, não só nas redes sociais, mas na vida, quer dizer. Exato. Mas aí tem um lugar, assim, que quando você começa a colocar a internet num papel central mesmo, assim, porque eu acho que ainda tem muita gente que fala, eu não sofro não com a internet, que bobagem. Putz, não é, assim, a internet permeia todos os aspectos da nossa vida, né? Sim. Então, quando você começa a olhar desse jeito, entender por que eu me sinto assim, aí você começa a entender que o desenho das redes sociais, ele é feito para que você não fique, para que você fique cada vez mais tempo ali. Então tem esse sistema de recompensa, né? O like é uma recompensa, o comentário é uma recompensa. Então a gente acaba querendo se validar por essa recompensa que é externa. Mas aí, depois que você vai aprofundando isso, você pensa, certo, eu tô querendo me validar pelo externo, mas assim, o que é que eu preciso para me validar internamente? O que é que tá faltando? Onde é que eu posso melhorar? O que é que isso que eu sinto a partir do que o outro posta, o que é que isso diz sobre mim? Até esses dias a gente escreveu um post que era assim, a inveja que você sente é gatilho pra entender onde dói. Ai, sim, gente, eu vi isso e Na mosca, né? Na mosca. E eu... Aconteceu uma coisa ontem, na verdade hoje que eu vi, e que é muito sinal dos tempos, né? Eu ontem, por acaso, não postei nada no Instagram. O Instagram é a rede social onde eu tenho mais tempo de trabalho, então é a rede onde eu sou maior, mas eu tenho ficado ultimamente bastante no Twitter. Exatamente pela facilidade que o Twitter me dá ali de simplesmente jogar ideias, né? Eu não preciso sentar, elaborar, e nos últimos dias tá complicado pra mim. E aí acabei que eu não postei ontem nem nada no feed e nada nos stories. E aí um amigo muito querido veio falar, amigo, você tá bem? Aí eu respondi só hoje, porque eu acabei só vendo hoje. Por quê? Tô sim. Não, porque você não postou nada nos stories, você faz story todo dia, eu pensei que você pudesse estar triste. Eu falei, não, já me cobrei muito por essa constância e agora eu me permito relaxar. E aí eu percebo, aí eu fiquei num lado feliz, do tipo, ai gente, que bom que realmente tô parando de pirar um pouco com isso, mas até quando, não sei. E por outro, como de fato, como a rede social ela permeia a vida da gente até como um fator de dizer
se você tá bem ou se você tá mal a partir da sua postagem ou a partir do fato de você postar ou não. Meu Deus, é muito impressionante. Pois é, como é que a gente, exatamente o que a Dani falou mais pra frente, a gente vai olhar pra esse momento e pensar assim, gente, eu não sei em que momento a gente vai estar, né? Mas pensar assim, se a gente estiver numa realidade completamente transformada, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, né? Numa realidade completamente transformada pela internet, onde, de fato, o teu post, ou o teu story, ou enfim, a tua performance na rede social vai dizer muito do teu estado de espírito, da tua saúde mental, da tua realidade, né? Como se a vida que a gente vivesse na rede social equivalesse à vida real, à nossa verdade. E aí eu fico pensando sobre isso. A gente tá vivendo esse momento todo. A Luísa contou do início do trabalho de vocês e que a Contente acaba surgindo de um questionamento mesmo de vocês sobre aquela nova realidade em que vocês estavam inseridas, em que vocês estavam se inserindo, de rede social e de excesso de informação, de excesso de conexão. Onde é que isso vai parar, gente? Realmente é fácil a gente cair na distopia, né? Uhum. É bem fácil, mas uma coisa que a gente gosta muito de reforçar é que a internet que a gente quer é uma pergunta aberta. E mais do que isso, ela é um convite para a utopia. Uhum. Porque se a gente ficar só vendo o que está acontecendo hoje e pensando, né, onde esses caminhos vão nos levar, a sensação é que vai ser num caminho horrível, né? Uma morte lenta. Aquela coisa do sapo que tá na água fervendo e não se liga e morre. Sim. Eu acho que é a metáfora, né? Então, assim, o nosso desejo com essa pergunta é que a gente imagine mundos diferentes. Que a gente imagine mundos que cada pessoa, em primeiro lugar, consiga fazer a sua própria gestão, né? A gente gosta sempre de falar que tem aquela fala, né? A internet é uma ferramenta como outra qualquer, é o que você faz dela. Mentira, não é. Exatamente. Não é. É uma ferramenta que tá te manipulando o tempo inteiro. Antes de entrar, respira fundo e seja dono de si, cuidado, né? Tem muitas coisas acontecendo ali. Então, realmente é algo que a gente precisa, né, na primeira pessoa, assim como você. O que você fez ontem? Eu não vou postar, eu não preciso, eu vou fazer outras coisas, né? Eu sou dono da minha trajetória. Então, tem essa postura ativa, né? Esse protagonismo individual, mas, assim como toda questão, né? Uma coisa que é muito dolorosa que a gente está aprendendo nessa época que a gente vive, é que os problemas são muito maiores do que a gente imagina, né? Antes a gente achava que com o nosso canudo de aço inox e com a nossa bolsa ecobag, a gente ia ajudar a, né, resolver os problemas da sustentabilidade. Não, é muito mais profundo. A internet é a mesma coisa. Então a gente precisa sonhar junto com uma internet melhor. E começa no sonho. E tudo começa, isso que eu ia falar. A gente começa a construir a realidade a partir o primeiro passo é imaginar. Exatamente. Sem imaginação não tem. Não tem. Quando você falou isso do teu amigo, é engraçado, eu tava conversando com a Lu ontem sobre isso, assim. Eu posto stories geralmente todo dia. Se tem um dia que eu tô mal, eu não posto stories. Então, uma vez a Lu me perguntou, ela falou, às vezes quando você não posta stories, eu tô na dúvida se você só não postou, se você tá mal. Eu falei, amiga, 90% das vezes eu tô mal. Se eu tô bem, eu posto uma besteira, sei lá, qualquer coisa. Sim. Mas quando eu tô mal, não. E às vezes fica parecendo que a gente que posta mais, parece que a gente, sei lá, pode ser lido como, só quer ser o blogueirinho, a blogueirinha. Sendo que a internet, ela, pra mim, é um espaço de acolhimento muito forte, assim, sempre foi. Então, de repente, eu tô ali escrevendo sobre o luto. Eu perdi meu irmão esse ano e eu tenho escrito bastante. Eu troco com cada pessoa que perdeu alguém de uma maneira tão profunda que elas me ajudam. Elas falam que eu ajudo elas quando eu escrevo e elas me ajudam quando elas conversam comigo.
Então, às vezes, com uma pessoa que eu não conheço ao vivo, eu tenho uma troca mais profunda do que com alguém que tá perto, mas que tá todo mundo na correria e não deu tempo de conversar. Então, acho que a gente ainda coloca esse lugar de, tipo, parece que a gente é, entre aspas, superior quando a gente não tem essa relação tão próxima. Mas na minha vida é muito intrincado. Eu já tive momentos e gosto quando eu não tô a fim de postar e não posto, tranquilo, assim. Mas é uma ferramenta que me conecta muito com o outro, me conecta muito comigo. Que é isso, eu escrevo, aí eu tô falando de uma coisa, aí de repente eu faço um encontro, e tipo, são tantas coisas que viram uma bússola também, assim, pra entender quando eu tô mais centrada em mim, quando eu tô mais disponível pro outro, sabe? Sim. É esquisito, acho que pode soar esquisito, mas como você cria conteúdo pra internet há muito tempo também, acho que você pode entender, a Lu também, mais gente que estiver ouvindo. É muito legal, eu acho, você, assim, conversar, por exemplo, o dia que eu te fiz aquela pergunta, né, foi meio pra entender mais sobre você, minha amiga, né? Então, assim, o meu perfil, por exemplo, já é um pouco diferente. Eu não posto, mas não é um sinal de eu estar bem ou não. Ou eu tô ocupada, ou sei lá. Então, no meu caso é diferente. Eu acho que tem isso também. A gente precisa conhecer não só os nossos amigos, né, ali na mesa de bar, no dia a dia, mas também as personas deles. Exato. Exatamente. E é muito doido essa questão das personas, porque, de fato, é uma teia, que é uma cadeia de possibilidades, né? Por exemplo, do lado de cá, eu tenho o meu trabalho como criador de conteúdo, mas eu tenho basicamente uma vida paralela a isso, porque eu tenho um emprego CLT de 6 horas por dia, eu sou casado há 10 anos e eu tenho uma vida à parte do online, porque aqui em casa só eu sou essa pessoa hiperconectada. E aí eu tenho meu marido que é completamente diferente de mim, né? Ele é dirigente sindical e completamente avesso à vida online. Eu tenho 6 gatos para dar conta. Eu tenho a minha mãe, sou filho único. Então eu acabo dando muito suporte à minha mãe, que me demanda bastante. E aí acaba que o meu trabalho como criador de conteúdo é um momento onde eu me volto para um universo que fisicamente, presencialmente, é muito solitário, né? E eu tenho toda uma vida à parte disso. E aí eu tenho algumas questões que talvez tenham a ver com a minha idade, né? Eu tenho 38 anos. Eu não sou um nativo digital. Eu venho de um mundo em que as redes sociais não existem. E não sei porque, né, a gente pensa em rede social, a gente lembra do Orkut, apesar do MSN, também do ICQ, que eu peguei tudo isso, serem ali, né, messengers, mas um prelúdio dessa conexão que a gente vive hoje nas redes sociais. Eu imagino a maior parte da minha vida sem redes sociais. E aí muita gente pensa assim, cara, se eu tô mal, eu vou lá falar sobre isso no story. Aí, sei lá, eu comprei alguma coisa que eu queria muito, aí eu vou lá mostrar isso no story. E aí eu fico pensando assim, gente, aí eu não sei se é sinal dos tempos, dos tempos no sentido da idade e em comparação com o sinal dos tempos, realidade que a gente vive hoje. Eu não sei se a gente tem que falar tudo o tempo inteiro nas redes, mas talvez seja isso que as pessoas que estão nas redes sociais esperam que o algoritmo, principalmente, esse senhor bastante opressor, espera da gente. Enigmático. Né? E quer que a gente fique o tempo inteiro lá. Então, se eu tô mal, eu vou lá e falo sobre isso. Aí, se eu tô muito feliz, eu vou lá e falo sobre isso. Aí, se eu me apaixonei, eu vou lá e falo sobre isso. Aí eu acho meio complicado, e eu talvez esteja ali ainda, por mais que eu já trabalhe com rede social, eu já tô nas redes sociais desde o início delas, mas trabalhando com rede social basicamente tem 5 anos, eu ainda talvez não tenha encontrado, ou sim também, enfim, não sei, é mais uma daquelas coisas que a gente só vai descobrir daqui a 10 anos, mas eu acho que eu talvez não tenha descoberto ainda o ponto de equilíbrio.
E por isso que a gente consome realmente conteúdo da Content, que é tá descobrindo esse ponto de equilíbrio, porque eu acho que todos esses questionamentos, é o que a Luísa falou, foi a Luísa que falou sobre a internet, que a gente quer ser uma pergunta aberta, não foi, Luísa? Sim. Eu acho que é sobre isso, a gente ainda tá se descobrindo essas pessoas, ou essas personas nas redes sociais e de que modo a gente lida com isso. Eu acho que aí eu vou trazer um pouco pra realidade aqui do podcast, né? O Que o Bicho é um podcast que questiona uma série de coisas, um pouco de tudo, mas a partir desse olhar de uma pessoa LGBTQIAP+, que sou. E como gay, eu percebo também mais um fator de atenção nas redes sociais. Muitas vezes os meus conteúdos são boicotados pelos algoritmos porque eu falo de alguma temática que eventualmente não atende. TikTok e Quai, por exemplo, são redes sociais ali que têm um nível de censura muito alto. Eu percebo, por exemplo, que e isso foi algo que me fez sofrer por muito tempo, agora eu já aceito, que é o nome do meu podcast, ser Kill Bicha, é uma brincadeira com Kill Bill, e eu boto uma vírgula ali, porque a vírgula entre o Kill e o Bicha dá exatamente o tom que eu quero, mas o algoritmo lê Kill. Então, via de regra, quando eu posto sobre o Kill Bicha no meu perfil pessoal, eu tenho uma queda drástica de engajamento, né? Como se o Instagram não distribuísse. E aí eu criei um perfil do Kill Bicha que eu tenho muita dificuldade de fazê-lo crescer. Aí já pensei em mudar o nome do podcast. Isso é um ponto ali que volta e meia me permeia. Como é que lida... Eu já sei um pouco... Eu acho que eu já sei a resposta. A questão do empoderamento pessoal. Mas deixa eu jogar aqui pra vocês. Como é que lida, além de tudo, dessa confusão que são as redes sociais em termos de algoritmo, como é que lida ainda com a nossa identidade na rede social? Olha, essa coisa do algoritmo, eu fico pensando assim, a gente tá sendo pautado o tempo inteiro por algo que a gente não sabe como funciona, de verdade. São suposições, né? A gente fala, o algoritmo quer, o algoritmo manda, tipo, e é uma loucura, porque é um algoritmo que funciona ao bel prazer, né, das ferramentas, e a gente fica moldando a nossa criação a partir dele. Eu lembro quando teve aquele vídeo do Instagram falando, o Instagram não é mais uma rede de foto, agora é uma rede de vídeo. Todo mundo, meu Deus, eu vou fazer vídeo? Sim. Eu não vou, até eu gosto de fazer um vídeo ou outro, mas eu não sou nativa totalmente do vídeo, assim, eu gosto de escrever. E aí eu acho que, de novo, a gente pode olhar para as redes como um convite para a gente entender mais sobre a gente. Porque, e aí sempre entra nessa fase agora da discussão, então agora eu vou ter que dançar? Tudo eu vou ter que dançar? Que nem TikTok? Sim. Eu não tenho esse talento, não sou nativa digital, não sei dançar da frente da câmera, tipo... Acho massa quem consegue fazer um conteúdo bom a partir disso. Mas eu acho que é uma oportunidade pra gente olhar e dizer assim, olha, o que é que eu quero fazer de verdade? No que é que eu sou boa? Qual é o meu propósito? O que é que eu quero com essa comunicação? E silenciar um pouco essa voz desse grande irmão, desse algoritmo que é muito baseado em suposições. Tem muita gente falando, acontece isso, acontece aquilo, mas assim, as ferramentas não chegam e falam assim, olha, funciona desse jeito. Então, eu acho muito... Eu acho um reflexo do poder que as redes têm em relação a gente, porque a gente obedece sem nem saber direito quais são as regras. Então eu acho que é uma oportunidade da gente olhar pra gente e dizer o que é que eu quero fazer, o que é que funciona pra mim, como é essa comunidade que eu tô criando, porque se for autêntico, você vai ter a sua galera ali. Essa sua galera vai até gostar se você fizer uma coisa nova, mas ela tá ali porque te admira, porque... se beneficia de alguma forma do conteúdo que você faz, porque aprende com você, porque se diverte com você. Então, a gente conseguir olhar mais pra dentro antes de colocar pra fora o que a gente quer, porque senão a gente vai ser pautado sempre pelo outro.
E o outro é muito importante, claro, mas o outro pessoa, e não o outro algoritmo, sabe? Alguém, né? E acho que tem um... Não é algo, mas alguém que tem que ser importante, né? Fala, Luísa, desculpa, amor. Imagina, desculpa eu, mas eu queria complementar que eu acho também que tem um lugar da gente relaxar um pouco na brincadeira. Perfeito. Sabe? Isso existe para a maioria das pessoas, eu vejo que, imagino que é o seu caso também, para ser divertido, para ser um lugar de criação, né? De, vou brincar. Então, de repente, a gente começa a tratar com uma seriedade, como se a gente fosse CEOs dos nossos perfis no Instagram. Exatamente. E se a gente fizer um post que dê errado, tô colocando aqui entre aspas, vocês não estão vendo, mas estou fazendo com o meu dedinho, o que é dar errado? Então, assim, é menos sério do que a gente imagina, as pessoas estão prestando menos atenção do que a gente imagina, a gente pode... Ai, Luísa, eu vou cancelar, você aceita plano de saúde, amor? Eu preciso agora exatamente de você. Cara, você tá me definindo meus sentimentos. É exatamente isso. Mas olha, tudo que a gente fala nessa Contente é coisa que a gente precisa ouvir. Nunca, nem por um momento, achem que somos bem resolvidas. Sim, imagino que sim. É isso. Por que a gente consegue falar das tretas? Porque a gente sente as tretas na pele com alguma intensidade. Então, esse recado, assim, para todos nós, inclusive para mim mesma, vamos relaxar, vamos brincar, vamos fazer um negócio que as pessoas vão olhar e falar, o que é isso? E vão seguir com o dia delas, sabe? É menos importante do que a gente imagina. Importantes são essas crises que a gente está vivendo. Não é nosso post no Instagram. Ai, Luísa, que lindo, que verdade você falou. Eu tava, enquanto a Dani tava falando, eu tava fazendo uma anotação aqui, e aí você joga exatamente essa questão que eu ia abordar enquanto a Dani tava falando, que eu anotei aqui. A gente acaba levando a lógica da aceitação, quer dizer, a lógica ou a falta de lógica da aceitação, essa busca por aceitação que a gente vive na vida, isso é da natureza humana. A gente acaba jogando isso para as redes sociais, e aí a gente lê naqueles perfis ou naqueles cursos online que a gente compra quando a gente cria conteúdo, que é você lidar com o seu conteúdo como se ele fosse um negócio. E existe um equilíbrio nisso, sim, né? Quando você trabalha com conteúdo, você precisa entender aquilo ali como um trabalho, mas nem tanto. Nem tanto. E assim, até essa ideia do equilíbrio também é um pouco uma ilusão, porque... Também é opressor, né? Pensar o tempo inteiro na busca. Exato. Será que a gente vai chegar nesse lugar que você vai acordar um dia e vai falar, nossa, todos os meus pratinhos estão equilibrados? Muito difícil. Eu acho que é importante a gente lembrar, assim, da fruição da vida, né? Dessa alegria. E tentar colocar isso em tudo, né, óbvio, mas também na sua criação e no seu negócio. Eu não tô falando aqui, joga tudo para o ar, fique dando risada. Não é isso, mas assim, às vezes a gente vai se enrijecendo, né, e de repente a gente está tratando com um rigor, com uma seriedade, com uma pressão, coisas que são muito simples, né, tem o autor do livro Essencialismo, eu não sei se você já leu, mas é um livro que mudou minha vida. Então, eu já ouvi falar muito, muito desse livro, muito bem. Vale muito a pena essa leitura, e ele escreveu um segundo livro agora, que eu ainda não li, mas eu escutei ele num podcast, e é um livro sobre simplicidade, e ele fica fazendo uma pergunta assim, que é, como eu posso simplificar isso? E eu amei essa pergunta, sabe? Porque eu acho que a gente tende a complicar tudo. E simplificar para mim tá nesse lugar também de relaxar, de brincar, não é tão sério, né? Não tem vidas. Não precisa ser. Não precisa. Sim. Ai, Luísa, gente, valeu essa gravação desse episódio por essa fala tão importante que é isso, assim, gente, não precisa ser sério o tempo inteiro. E é o que você falou realmente, né? Vocês criam conteúdo a partir do questionamento que vocês também têm, né? A gente quando olha os criadores de conteúdo, né?
quando a gente se coloca no lugar de audiência, a gente fica, cara, esses caras sabem tudo. Esses caras não têm problema, gente. Esses caras estão... Sabe o que tá rolando é que a gente é mais atormentado ainda. Entendeu? Exatamente, é sobre isso. E não tá tudo bem. É sobre isso e não tá tudo bem. Porque a gente tá vivendo... Assim, a gente tá sofrendo tanto com essa questão que a gente ficou sofrendo. Aí falou, pera, eu preciso lidar melhor com esse negócio. Sim. Aí começa a pensar sobre isso, né? E aí, geralmente, é de onde vem o conteúdo. Então, agora, assim, olhe pros creators, seja qual for a área, como um mundo atormentado que somos. Nossa, somos todos hashtag somos todos atormentados. Porque é isso. E, na verdade, eu acho que criar conteúdo tem que ser um pouco sobre isso também, assim, tem que ser um pouco de desabafo, tem que ser um pouco de levar para a rede social, para a internet, o que você questiona na sua vida, né? Para que seja autêntico, para que seja de verdade, para que você não esteja ali somente reproduzindo uma receita, porque isso também fica frio, não fica autêntico, né? Eu acho que a gente cada vez mais está buscando, inclusive, é muito por isso que algumas plataformas estão crescendo, como TikTok, enfim, essas plataformas de vídeos curtos, porque é um pouco menos elaborado, né? E é um pouco mais de verdade, é um pouco mais de vida real. Essa é uma dor que eu tenho, porque eu sempre busquei muito pensar e sofri muito por elaborar pouco as coisas, e agora eu não sei mais como ser como ser à vontade, como jogar simplesmente as coisas, né? Eu fico sempre questionando, aí você falou, fico sempre pensando demais essa questão do cancelamento também, que é o tema que eu vou abordar já no papo, mas esse medo também, gente, calma aí, deixa eu ler de novo aqui esse post que eu escrevi. Sim. Porque eu posso ser cancelado. Olha, mas quando eu falo, né, da gente brincar, da gente relaxar, sim, mas eu acho muito importante isso que você traz, do senso crítico. Então, eu acho que as duas coisas andam juntas. Por quê? Porque a internet é esse lugar que você postou, ficou ali para sempre. Por mais, né, eu quero apagar, mas aí já tem um print. Então, assim, é muito importante pensar sobre a própria privacidade. A vulnerabilidade conecta fato. No entanto, a proteção do nosso bem-estar, na minha visão, tem que vir em primeiro lugar. Porque, assim, o que as pessoas querem hoje na internet? Um Big Brother ao vivo o tempo inteiro da sua própria vida. Então, assim, você quer bombar? Começa a postar tudo sobre você sem filtro e vai dar certo. Mas, assim, o que isso vai fazer com a sua saúde mental, né? A custo de quê? Sim. Então, existe um caminho aí para você entender. Bom, até aqui, a exposição da minha vulnerabilidade é uma potência. Ela me conecta com as pessoas, né? Como a Dani trouxe, a coisa do luto e tal. Mas tem coisas que eu vou desabafar só com o meu melhor amigo, só com a minha mãe, só com o meu núcleo íntimo, porque isso vai ser doloroso. Ou tem coisas que eu preciso me proteger, que, né, não dá para ser no fórum público. Então, assim, pensar sobre privacidade, pensar sobre as consequências das nossas ações é também um tema que a gente traz na Contente, sabe? Pra gente ter esse cuidado com a gente para evitar cair nesses contextos, né, mais extremos de cancelamento, e que hoje em dia é algo que, né, virou um lugar comum e pode ser um episódio tão doloroso, né, na vida de alguém, algo que muda a sua vida completamente, de uma forma que a gente que está, às vezes, só vendo, né, a fogueira, não tem noção do que está acontecendo com quem está vivendo aquela experiência. Mas dói só de ver, né? Vocês sentem isso? Eu sinto Meu muita dor no Deus. cancelamento, gente. Nossa. E a pessoa pode estar, assim, né, considerada errada ali, né? Enfim, quem somos nós para ditar? É isso que eu questiono muito. Quem somos nós para ditar o certo e o errado? É óbvio, né, gente? Existe crime, né? São coisas ali que existem leis que regem, então se é contrário, beleza, mas mesmo assim eu preciso linchar. Não, gente.
Tem uma frase do Milor que diz: viver é escrever sem borracha, né? Então, a gente tem que partir da premissa que a gente vai errar. Exato. Então, criar um ambiente digital que o erro é inaceitável, acabou. A humanidade nunca vai evoluir. Porque como que a gente aprende? Errando. E a gente vai errar. Vai errar. Todo mundo. E vai errar grande, vai errar rude, sabe? Vai errar rude. Todo mundo já errou, já mudou de ideia, já evoluiu, sabe? Então, nós que estamos olhando criticamente isso, nós temos que ser pessoas que promovem um ambiente em que é possível errar, né? Então, como que a gente faz isso? A gente faz também quando a gente se retrata de uma forma aberta, a gente fala, nossa, errei. Às vezes na Contente, quando alguém, né, mostra pra gente um ponto de vista que a gente não tinha considerado, a gente fala, nossa, obrigada que você me educou sobre isso, mas de um lugar de verdade, de coração, tipo, que massa aprender algo novo com você. Sim. Olha que potente, é pra isso que a gente tá aqui, gente. Sim. Né? Essa ideia de cristal perfeito, nunca errou, eu nunca gostei dessas expressões, porque eu acho que é falso na origem. Total. Né? Ninguém quer ser essa coisa imutável, senão você tá morto, né? A ideia é evoluir. Exato. Aquela metáfora do hospital, né? Quando o monitorzinho lá tá reto, você morreu, né? Exato. Dani, como é que é essa questão do cancelamento pra você? Olha, graças a Deus eu ainda não passei por uma. Mas a ver com um cuidado muito grande que a gente tem de construir uma mensagem que não seja julgadora. Porque eu acho que a internet, ela tá cheia de verdades absolutas, né? Então, uma coisa acontece, você já tem uma opinião formada imediatamente, você fala e você nem toma um tempo para pensar, para analisar, para ver os vários lados, assim. Então, eu acho que a gente constrói, a gente tá nessa estrada há muito tempo e a gente constrói de um jeito em que a gente convida para conversa, porque eu acho que a gente tá num momento, não só na internet, como no Brasil e talvez no mundo, que a gente desaprendeu a conversar. A gente cancela, a gente para de seguir, a gente bloqueia, a gente sai do grupo do WhatsApp da família, a gente não tolera o diferente, a gente não tá aberto pro diálogo. Então, fica difícil, não é à toa que a gente tá desse jeito, né? Como sociedade, não é à toa que a gente tá sofrendo as consequências disso. E eu acho que um antídoto para o cancelamento é a gente reaprender a conversar e fazer isso a partir de cada coisa que você faz, tipo, e para a Contente é uma preocupação muito grande a gente deixar esse espaço aberto, inclusive para aprender com eventuais erros que a gente venha a fazer. Quando a gente já teve posts polêmicos, assim, é muito engraçado, porque eu sofro, assim, se alguém faz um comentário mais atravessado, eu fico assim... Eu também sou Deus. Luísa fica segurando a onda, assim, calma, respira, peraí, deixa passar. E eu fico assim, não, mas como é que a pessoa tá falando isso? Não sei o que, né? Mas aí eu externo isso no âmbito privado. Sim. Na internet, a gente vai pro lugar da construção, me conta mais seu ponto, vamos dialogar. Porque eu acho que é assim que a gente chega em algum lugar. Sim. Mas não é fácil, porque o sangue ferve, né? Total, gente. Tipo, a gente quer... Assim, uma coisa que a gente sempre tenta e busca diariamente na Contente é exercitar o poder da pausa. Porque a gente desconectar, a gente não pode, né? Assim, sim. O privilégio máximo já tá entendido isso, que a gente não pode se dar esse luxo. Mas assim, pausar a gente pode. A gente não precisa ser reativo. Eu acho que a pausa, ela tem um poder mágico. Ela resolveria, sei lá, muitos problemas digitais. Muitos. Olha, o lado bom de vocês serem duas, eu acho que, dentre milhares, esse é um ponto ali muito especial de se ajudarem a se controlar, a ter controle, a ter calma, paciência. E trabalhar sozinho tem essa agrura, mais essa. Deve ter algumas semanas, enfim. Eu fiz um Reels no perfil do Kill Bicha e um menino veio falar, isso, porque eu tava tenho buscado usar a linguagem neutra.
E aí o menino saiu lá das profundezas, não sei da onde, porque não me segue, pegou ali uma hashtag, alguma coisa, e chegou no meu Reels e começou a questionar a questão da linguagem neutra. E eu entrei numa babaquice de debater, e eu me sinto muito... Nessa hora eu fico assim, gente, já tem 38 anos, isso tem que significar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Porque eu entrei numa de debater, e aí eu fui pra um lugar muito feio. Eu fui pra um lugar de... Sabe, corrigir? Você não escreve certo? Eu acho isso tão pequeno. E eu me peguei indo pra esse lugar. Só porque eu fiquei com muita raiva dele questionar a questão da linguagem neutra. E aí, depois que eu parei, aí eu peguei e me puni também, mas eu me puni buscando ali uma construção. Eu falei, eu não vou apagar e vou falar sobre isso. Uhum. E aí fui pro meu perfil pessoal e fiz ali os stories falando sobre o que aconteceu. Né, um menino veio extremamente transfóbico, homofóbico, LGBTfóbico. E eu fui extremamente escroto, porque eu fui lá e comecei a julgar os erros de português dele. E assim, até que ponto eu fui muito melhor, né? Porque... E fiz questão de pegar isso, que eu fiquei um pouco envergonhado depois. Mas parabéns pela coragem de olhar. Exato, né? E de falar sobre isso, deixar tudo lá, exatamente para que as pessoas que vissem o meu story fossem lá no Reels e pudessem ver todo aquele debate. Eu não apaguei também. Eu não apaguei não só porque eu queria mostrar aquilo, mas também porque eu queria manter a defesa daquela minha ideia, apesar de ter sido escroto, a forma, né? E o tempo inteiro eu falei sobre isso lá quando eu tava criando em cima desse meu erro. Foi escroto, não é legal, mas vou deixar lá. Mas a gente se pega muito o tempo inteiro também extremamente reativo, que é o quê? Porque quando a gente faz uma terapia, a gente aprende que não tem que ser. Quando a gente é pessoa medicada, a gente aprende que não tem que ser. E a gente às vezes é. E nesse caso, está tudo bem. Está porque tá, gente. Porque a gente é humano, né? A gente não é robô, a gente não adianta, por mais que às vezes a gente internalize, né, né, uma moral, um ideal, não adianta. É o que a gente estava falando agora, a gente vai errar. Sim. Eu lembrei muito de uma frase daquele livro da comunicação não violenta, que todo ataque é um pedido de ajuda. Eu acho que na internet, muitas vezes, as pessoas que vêm, entre aspas, atacando, vêm de um jeito assim, ou mais grosseiro, né? Que vem sem estar aberta para o diálogo. Muitas vezes essa pessoa, ela tá querendo conversar. Porque assim, primeiro, não é todo mundo que tem uma super consciência do seu uso das redes. Então assim, a pessoa, muitas vezes, ela nem tá percebendo que tem um ser humano ali por trás. É muito óbvio isso que eu tô dizendo e às vezes bobo, mas eu acho que estar atrás de um teclado nos dá uma blindagem, assim. Então pra muita gente, assim, eu falo o que eu quiser e tchau. E aí, eu lembro, nos momentos em que já aconteceu na Content, ou até mesmo no Instamission, de uma fala um pouco mais que a gente conseguiria ler como um ataque, a gente sempre vai para uma comunicação muito empática. Fala, entendemos o seu ponto, queríamos saber o que é que você acha disso, convidando para conversa. E várias vezes acontece, assim, em 3 trocas, assim, de pergunta e resposta, a pessoa já fala de um outro jeito. Porque às vezes a pessoa só tá querendo ser ouvida e às vezes ela fala de um jeito mais rude, mais grosseiro, porque chama atenção, né? Te desestabilizou, de certa forma. Mesmo que isso não seja um processo consciente dela, né? Exato. Na maioria das vezes, inclusive, não é. Exato. Então, assim, eu acho que, de novo, que legal que você foi e olhou, né, pra a forma como você falou, putz, será que sim, será que não? E aí, usar isso como um termômetro mesmo. Dizer, na próxima, eu acho que eu consigo falar de diferente. Enquanto isso, eu vou falar na minha comunidade sobre esse tipo de comentário. Porque, assim, de novo, convidar. O tempo inteiro convidar a pessoa para o diálogo e não pro ataque. Sim. E quando a gente estuda sobre conteúdo, sobre criar... o tempo inteiro a gente percebe, entende, a gente recebe essa informação. É sobre conversas, é sobre construir conversa. A gente que traz... quando a gente traz muitas coisas definitivas, a gente não constrói conversa. Como é que se constrói uma comunidade sem conversa? Né? Se você sabe tudo, se você
E ao mesmo tempo, a gente também estuda que tem que ter autoridade. Eu fico, gente, tem que ter autoridade. O que é isso? É eu gritar, né? Só faço um vídeo gritando ali e eu tô, porra, eu sei do que eu tô falando. Não, mas é mais profundo que isso, tem mais camadas, tem mais nuances, né? Ter autoridade. Enfim, essa coisa de criar conteúdo, ela a gente ainda está no olho do furacão dessa geração mesmo, né? É o que a gente falou lá no início. A gente daqui a 10, 15 anos vai olhar para esse momento, que é um momento, essa década de 2010 para 2020, né? Com a ascensão, elas já tinham surgido antes, mas com a ascensão das redes sociais, tá tudo acontecendo agora, tá tudo muito louco, e a gente tenta realmente não enlouquecer de vez, estando no olho do furacão. E meninas, eu quero já convidar vocês para o fim dessa conversa, infelizmente, porque foi muito gostoso. Essa terapia em grupo aqui tá sendo necessária para mim, e aí eu tenho certeza que tá sendo necessária para muita gente que tá ouvindo a gente. Eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado para quem está nas redes sociais, não meramente como espectador ou como um usuário, mas que se pretende fazer algo relevante com essa presença. Olha, esse papo tá maravilhoso, realmente terapia em grupo. Eu fico pensando que um recado que eu diria é o seguinte: tenta silenciar um pouco esse tanto de ruído externo, o algoritmo que diz tal coisa, os gurus, entre aspas, do marketing digital que falam para você postar 70 vezes por dia. Tenta silenciar o tem que e tenta olhar para dentro, porque é você que vai encontrar a sua forma de estar na internet, a sua forma de criar, se isso for um desejo. E o mundo já tá difícil demais, já tá muito complicado sobreviver a 2021, né? Quantas pessoas a gente perdeu, como tem um desalento mesmo no mundo, no Brasil principalmente, assim. Então, tenta se conectar com a sua vontade genuína de dividir o que só você sabe, do jeito que você sabe, com mais gente, sabe? Tipo, encontrar o que faz sentido pra você. Eu sou eternamente apaixonada pela internet, pelas possibilidades que ela traz. Olha esse papo da gente, a gente nem se conhece. Exatamente. Agora a gente se conhece profundamente, não profundamente, mas com muito mais consistência. E aí, de repente, essa conversa vai chegar em mais alguém que vai se sentir tocado, assim. Esse lugar, eu acho que uma pergunta que vale você se fazer é, assim, qual foi a última vez que você se conectou com o lado bom da internet, sabe? Que você sentiu, assim, aquela alegria de criar, de se conectar. Tenta resgatar isso, porque quando você faz isso, a sua criação fica muito mais genuína. E é disso que a gente precisa. A gente passa horas na internet todos os dias, consumindo conteúdos de todo tipo, porque a gente está buscando se conectar. Então, se você cria um conteúdo que está conectado com você, com certeza isso vai despertar alguma emoção no outro, seja uma inspiração, seja uma risada, seja aprender sobre alguma coisa. Então, é fazer esse mergulho para dentro, para quando você estiver aí fora, nesse palco da internet, você ficar mais feliz do que exausto. Ai, gente, que real, que fofo e que verdade. Luísa, vai. Acho que a minha fala vem muito de encontro, né, a da Dani, então é um convite para a gente respeitar a nós mesmos, né, ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo, o que a nossa respiração está nos dizendo. Eu aprendi recentemente que se a gente viver mais ou menos até os 80 anos, a gente vai ter tido 4.000 semanas de vida. Nossa. Não é muito, né? Não é, pode crer. Então a gente precisa honrar esse tempo e defender esse tempo, né? A gente não deve a nossa vida, a gente não tem que prestar contas nas redes sociais, a vida é muito maior do que tudo isso, então é importante a gente colocar também todas essas pressões no lugar que elas têm, não se esquecer de brincar, de aproveitar, de estar conectado com si mesmo para, né, algum dia olhar para trás e falar, tava muito louco, mas pelo menos eu me respeitei, eu fiz o meu rolê, eu fui autêntico nessa bagunça. Ai, gente, eu vou realmente estar marcando com vocês uma vez por mês um episódio, porque
como é importante a gente construir esses lugares, esse lugar de debater a realidade da gente, né? E a gente que cria conteúdo, a gente que está aqui inserido nas redes sociais, a gente vive muito esse processo e debate pouco sobre ele, né? E eu acho que ouvintes, a Contente é esse lugar, tá? Por favor, conheçam @contente.você. Dani, me conta, fala pra mim as suas redes sociais, onde a gente encontra teu trabalho. Olha, o meu perfil é Dani Arraes, o Arraes é com I, e eu também tenho esse blog há muitos anos que se chama Don't Touch My Moleskine. Eu amo esse nome, gente. Mas no meu próprio perfil tem um link pra ele. Então, assim, no meu perfil eu falo de um monte de coisa. Faço vídeos sobre síndrome da impostora, falo de maternidade, de dupla maternidade, de literatura. Então, é um espaço que eu gosto muito de cultivar essa alegria de criar, sabe? Criar sem crise, criar porque me conecto com mais gente. Então, serão muito bem-vindos todos. E Luísa, onde é que a gente te encontra? Eu tô no @LuisaVol, não sou a creator mais ativa do momento, principalmente estou na Contente, mas eu gosto de escrever e de pensar sobre o tempo, mas para além da produtividade, sabe? O que a gente faz com essa coisa mais preciosa e tão finita, é o meu assunto preferido e também vou adorar conversar mais sobre isso por lá com todo mundo. Meninas, eu quero muito, vocês não fazem ideia, como eu falei lá quando a gente começou a marcar esse papo, como é emblemático pra mim retomar o Que o Bicha, que entrou em hiato exatamente por uma questão de cabeça, de não estar sabendo lidar com a pressão de ter que criar semanalmente um episódio e tem que ser bom, e aí eu joguei o episódio, só 10 pessoas ouviram, e é muito pouco, eu sou uma fraude, e aí retomar essa produção, tendo parado para pensar um pouco sobre o porquê que eu tô aqui, retomar com vocês é muito emblemático, é muito especial, eu consumo de verdade o conteúdo da Contente, porque ele me ajuda, me coloca para pensar, essa pausa necessária, é essa hora ali que a gente questiona uma série de efeitos colaterais do nosso tempo, né, dessa realidade que a gente vive. Importante demais ouvir quando a Luísa fala sobre tem que ser bom, tem que ser divertido. Aquele papo que a Dani trouxe lá na YouPix, que foi o vetor de eu retomar o contato com vocês para convidá-las, foi muito importante, ainda mais naquele papo lá no Summit que a gente estava falando só sobre isso, né, sobre criação de conteúdo, e aí vem a Dani para jogar aquele questionamento de que você tá fazendo aqui? E tá sendo bom, tem que ser bom, mas ser bom também é entender que nem sempre é bom, e a gente entrar nesse giro ali de questionar, mas questionar para crescer, não questionar para se afundar, questionar para fazer ser bom. Meninas, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, gente, é isso. Obrigada a você pelo convite. Foi eu muito amei bom. o questionar para crescer, lindo. Muito obrigada por uma conversa tão aberta, tão profunda. Fiquei muito feliz de passar essa hora com vocês, falando dessa internet que nos cansa, mas que a gente ama. Super obrigada pelo convite. Eu sou apaixonado nessas meninas, gente. O trabalho da Contente.vc é muito necessário, viu? Dani Arraes, LuisaVol, muito obrigado por essa conversa, por essa energia. Fluiu demais. E olha, agora elas têm um podcast também. Terminando aqui, já vai aí na plataforma buscar por Querida Internet. E tem uma vírgula depois do Querida Internet, porque é uma conversa que se inicia mesmo. O primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente às emoções e à saúde mental online. Uma iniciativa da Contente, SaferNet e Vita Aleri em parceria com o Instagram e o Facebook, porque quando é pro bem de todo mundo, a gente dá o jabá sim. Taca o play no primeiro episódio, que é com
esse menino. Vamos engajar todas as iniciativas da Contente.você, porque é genuína a intenção das meninas em questionar, em debater nossas vivências nas redes e as consequências na nossa saúde mental, porque tem. Uma arroba pra tu conhecer é Lua Manzano, no LinkedIn. Lua é travesti, LinkedIn Top Voices 2022, fundadora da hashtag TransLinkedIn. Lua é minha companheira no Creators Boost, programa de aceleração de criadores de conteúdo que a UPix realiza, e fomos selecionados para essa primeira turma de 2022 num total de 50 criadores sendo acelerados. Está rolando agora desde 30 de maio e vai até meados de junho. Valorize o corre das travestis, das pessoas trans, bora conhecer, engajar, conviver. A gente não tem que pedir aula de nada não, que ninguém é obrigado a te ensinar os babados, tá? Valoriza lá, que a gata é tudo. Um filme incrível, também para deixar de dica aqui, é o doc nacional Estamira, dirigido por Marcos Prado e produzido por José Padilha, que antes de passar vergonha com O Mecanismo na Netflix, tinha feito já coisas muito incríveis como Tropa de Elite e o doc Ônibus 174. A gente ouviu falar muito de Estamira recentemente por conta do desfile histórico que a Acadêmicos do Grande Rio fez sobre Exu na Sapucaí, levando o primeiro título do Carnaval Carioca para Caxias. Na sinopse do doc, Estamira e um grupo de amigos vivem no lixão de Gramacho, em Caxias. Ela tem problemas mentais e filosofa sobre problemas sociais como o destino dado ao lixo das grandes metrópoles e como viver em condições lamentáveis. O Fala Majeté, título do enredo da Grande Rio, era a forma com a qual Estamira se referia a Exu quando conversava com ele através de um celular. Um telefone descartado no lixo era a ferramenta de comunicação com o sagrado. Tem no YouTube, não deixa de ver. E uma leitura indispensável é Torto Arado, romance de Itamar Vieira Júnior. O livro conta a história de duas irmãs, Bibiana e Pelonísia, marcadas por um acidente de infância e que vivem em condições de trabalho escravo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. Uma trama conduzida com maestria, com uma prosa melodiosa que conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. No Brasil, o livro é publicado pela editora Todavia. A obra venceu o Prêmio Jabuti em 2020, o Prêmio Oceanos em 2020, e a história está sendo adaptada para uma série que vai rolar na HBO Max. O roteiro já está sendo desenvolvido, escrito só por mulheres pretas, e essa equipe de milhões é liderada por Lu Maza, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, de já ter visto de perto seu amor pela dramaturgia em algumas das suas montagens no teatro. Lu é uma mulher trans, foi a primeira diretora trans convidada pelo Teatro Municipal de São Paulo para criar uma obra, Transtopia, de 2019. Lu também foi a primeira roteirista trans preta da TV brasileira, sendo uma das roteiristas de Sessão de Terapia, do GNT, no Globoplay, uma obra literária gigante, tendo o roteiro de sua adaptação para o audiovisual liderada por uma multiartista gigante. É sobre... e tá muito tudo. O Que o Bicha, num podcast queer, tem identidade visual de Rod Gomes, que ainda divide a produção e edição comigo, GG, que apresento esta bagaça. O podcast ainda conta no seu feed com o Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. O Bom Dia Bicha está em um hiato há quase um mês, porém... será que eu dou um spoiler aqui? Bom, muito, mas muito em breve vai pintar uma notificação aí para você que nos segue às 6 da manhã, com muitas novidades. Este podcast integra a Fio Podcasts, a rede ativista de vozes. Conheça os outros podcasts que compõem o selo. Ai, chegamos no final e eu estava morrendo de saudades aqui do KB, gente. Quem amou, eu amei. Eu tô de volta com mais um episódio do Que o Bicha daqui a 15 dias, hein? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Até a próxima. Um beijo.